Olá, meu nome é Victor Angeli. Esse vídeo foi criado como uma campanha de conscientização para o projeto de extensão Comunica Paz, Saúde Emocional e Comunicação Não Violenta. A ideia do nosso grupo foi elaborar um mapa mental referente à saúde emocional e comunicação não violenta, e depois gravar um vídeo, onde cada um dos integrantes falaria um pouco sobre cada vertente do mapa, assim conscientizando o espectador do YouTube. Eu gostaria de começar apresentando o nosso grupo. Celso Paiva, Eduardo Laginski, Ellen Carvalho, Giovanna Mazzoni, Kimberly Josi, Matheus Grando, Matheus Nascimento, Natália Rodrigues, Renan Araújo e eu, Victor Angeli. Vamos começar com a colega Giovanna falando um pouco sobre resolução de conflito. Quando a gente fala hoje da resolução de conflitos, né, que é uma forma da gente conseguir atuar sem ter uma comunicação violenta, né, a gente está falando de buscar soluções que atendam ambas as partes e não só uma das partes, né? Acho que hoje uma das grandes dificuldades de ter uma comunicação não violenta é a gente conseguir atender os dois lados ao mesmo tempo, né? Porque normalmente os lados eles divergem em alguma coisa, divergem de opinião, divergem de sentimentos, né? Então, um dos pilares que a gente tem hoje da comunicação não violenta é justamente a gente tentar buscar uma solução que atenda ambos os lados, né? Que ambas as pessoas consigam se sentir compreendidas, né? Compreendidas, ouvidas, e assim a gente caminha para que a gente tenha a resolução desse conflito da melhor forma possível e, lógico, sem ter uma comunicação violenta. Olá, pessoal. Bom, a autoexpressão honesta basicamente significa se comunicar abertamente e de forma transparente. Quando nos comunicamos assim, a gente cria um ambiente onde conexões genuínas podem ser criadas. Imagine um escritório onde os funcionários se sentem livres, por exemplo, para expressar os seus pensamentos e preocupações sem medo de julgamento. Isso não só melhora a colaboração do pessoal em geral, como também ajuda a criar uma cultura de empatia e respeito mútuo. Então, como podemos cultivar a autoexpressão honesta em nossas vidas? Primeiro, é necessário reconhecer os seus sentimentos e opiniões. Em seguida, é preciso articulá-los de forma clara. E, finalmente, se manter aberto às perspectivas de outros, incentivando o diálogo ao invés do debate. Olá pessoal, meu nome é Natália. Eu vou falar um pouquinho sobre autorreflexão, que é um dos pilares da comunicação não violenta do nosso mapa mental. A autorreflexão, ela é um processo fundamental para desenvolvimento pessoal e compreensão de si mesmo, né? É olhar um pouquinho mais para dentro de nós e explorar um pouco mais os nossos sentimentos e pensamentos, né? Então, para poder ter ações de maneira um pouco mais consciente e honesta também. Então, nesse exercício de autorreflexão, a gente consegue descobrir padrões de comportamento, identificar áreas de crescimento e compreender o que melhor nos motiva, né? E quando a gente desenvolve essa ação de autorreflexão, a gente cultiva uma maior autoconsciência, o que pode levar a uma tomada de decisão um pouco mais alinhada com os nossos próprios princípios, né, com os nossos valores. Então, é uma jornada que é muito necessária e que permite a gente crescer, ajustar as nossas perspectivas, ajustar o que a gente acha que é válido ou não e nutrir um relacionamento mais saudável conosco e com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Oi pessoal, boa noite. Me chamo Matheus e vou falar um pouco sobre sentimentos. Ficamos excelentes em julgar a nós mesmos e aos outros de acordo com certos critérios que mal conseguimos ouvir o que uma outra pessoa está dizendo sem julgar o que está certo ou errado. Isso porque quando julgamos o que uma outra pessoa está dizendo, estamos nos fechando para uma nova conexão e novos conhecimentos. O objetivo de uma comunicação verdadeira, sincera, profunda, compassiva é justamente criar uma ponte com o outro, em vez de fechar as vias de acesso. É manter uma boa relação, uma boa comunicação, saber dialogar.
E ampliar o nosso vocabulário de sentimentos faz com que seja mais fácil nos conectarmos às outras pessoas quando contamos a nossa experiência e também ajuda a estar atento às mensagens que o sentimento transmite para aquela pessoa. Mensagens valiosas sobre no que nos é importante naquele momento. Os sentimentos são mensageiros das nossas necessidades de descrever os sentimentos e pensamentos. Olá, me chamo Renan e vou abordar o tema sobre terapia, um dos pilares do nosso mapa mental. A terapia é um bom ponto de partida para ter uma visão imparcial e sem julgamentos, visando ter maior clareza de todas as situações. Terapia consiste no tratamento de questões emocionais, comportamentais ou psicológicas. Ou seja, trata-se de um processo para se trabalhar questões como ansiedade, depressão, estresse, luto e uma série de outros transtornos que podem acometer as pessoas em determinados momentos da vida. Mas falando de CNV, a terapia tem tudo a ver com autoconhecimento e a inteligência emocional. Reconhecer a si mesmo, suas necessidades, sentimentos, descontentamentos, é a tarefa que se consegue fazer com autoconhecimento, e é ele quem nos dá as pistas sobre entender o outro, criando assim um ciclo de empatia. Boa noite, meu nome é Kimberly Jones e vou falar um pouco sobre um dos tópicos do nosso mapa mental, que seria o de observação sem julgamento, onde tendo em conta o contexto da situação ocorrida. A comunicação não violenta visa conscientizar os indivíduos sobre a necessidade de separar a observação da avaliação. Isso aumenta a possibilidade de que a outra pessoa realmente consiga ouvir a mensagem de forma mais clara que você deseja transmitir. Portanto, procure ser mais empático, evite avaliar os outros em uma situação em forma de julgamento. Um bom exemplo seria perguntas observadoras, como substituir o "você sempre faz isso" por "o que aconteceu para você fazer isso aqui?". Assim, separando um pouco do observo daquilo do que eu sinto ou acho de forma precipitada. Oi, meu nome é Eduardo e eu vou falar sobre um dos pilares da comunicação não violenta, que é a comunicação empática. Ela significa basicamente se comunicar com o uso da empatia, ou seja, com a ideia de se colocar no lugar do outro, buscando compreender e se conectar com as vulnerabilidades, emoções, necessidades e motivações do outro. Essa prática, ela ganha também muito espaço no mundo corporativo, já que atualmente vivemos em ambientes de trabalho que muitas vezes no cenário atual se tornam muito competitivos e estressantes. Dessa forma, entender o outro é de extrema importância para proporcionar cada vez mais ambientes mais confortáveis e saudáveis para o nosso dia a dia. Existem basicamente 5 premissas básicas da comunicação empática que, se realizadas, podem criar uma aproximação melhor entre as partes, que deixa o diálogo fluir mais fácil, que são basicamente: ouvir o outro sem preconceito ou julgamento, tentar se esforçar ao máximo para compreender o que o outro está dizendo e está querendo dizer, valorizar as opiniões individuais, sendo elas suas ou da pessoa com quem você está se comunicando, se fazer entender sendo o mais claro possível na sua comunicação e utilizar de feedbacks, sejam eles físicos, verbais, para tornar a sua comunicação empática cada vez mais eficaz. A falta de abertura no diálogo trava as relações. Deixa as interações hostis. É aí que vem a grande importância da escutativa. A escutativa consiste numa habilidade de se concentrar plenamente na mensagem que está sendo transmitida. Ela envolve a capacidade de assimilar, a capacidade de compreender, a capacidade de interpretar e de guardar aquela mensagem. E para absorver e memorizar o que está sendo dito, o ouvinte tem que se empenhar em manter o foco na mensagem, sem ceder a outros pensamentos e distrações. A escutativa, ao ser aplicada, ambos participantes daquela conversa sairão transformados de alguma forma. Observe as pessoas alimentando outras e repare como elas se alimentam a si próprias.
Observar e conhecer melhor os princípios do alimentar, do cultivar, do educar, tanto os seres quanto a sociedade, é um campo de inesgotável aprendizado, pois se trata de um processo que permeia todos os níveis do universo, do físico ao psicológico, do denso ao sutil. Inclui tudo aquilo que o homem busca para suprir tanto a si próprio, no físico, no emocional, no intelecto e no espírito, quanto para socorrer ou assistir outras pessoas, para estimular o crescimento do próximo. As forças alimentam a todos, do mesmo modo que o sábio alimenta os talentos e as virtudes dos homens, desde os seus discípulos próximos até o povo mais simples. Para que as pessoas sejam alimentadas de modo adequado, é preciso saber ao certo suas necessidades particulares. Para conhecermos alguém, basta observarmos ao que ela dá mais atenção em si mesma e quais os aspectos do próprio ser ela alimenta e cultiva. Boa noite, meu nome é Ellen, eu vou falar um pouquinho da empatia na comunicação não violenta. A empatia é um dos pilares da comunicação não violenta. Ela enfatiza a importância de compreender e reconhecer os sentimentos e necessidades do outro, né? Um dos pilares da empatia é demonstrar compreensão ao refletir sobre os sentimentos dessa outra pessoa. Estar sintonizado emocionalmente com a experiência dela, entendendo as necessidades implícitas e como essas necessidades podem ser atendidas da melhor forma. É importante ser sensível, né, às expressões não verbais, prestar atenção nas expressões faciais, linguagem corporal e tom de voz, né? Esses elementos, eles revelam o estado emocional da pessoa. É importante respeitar a perspectiva do outro e reconhecer que a perspectiva e a experiência do outro são diferentes das suas. E mostrar que está interessado numa conexão verdadeira e significativa. A prática consistente da empatia na comunicação não violenta contribui para os relacionamentos mais saudáveis, para as resoluções de conflitos e cria um ambiente favorável para a cooperação, né? As pessoas se sentem mais ouvidas, compreendidas e mais dispostas a encontrar soluções às necessidades de ambos. Com isso, nós terminamos de comentar o nosso mapa mental. Através desse vídeo, esperamos ter ajudado a conscientizar algumas pessoas sobre a importância da saúde emocional e de manter uma comunicação não violenta. Nós gostaríamos de agradecer muito à professora Cláudia Carnevale, a todos os colegas de classe e a todos que assistiram a esse vídeo. Muito obrigado!